Ora, vamos então à análise destes temas que foram aqui apresentados. Começamos por apresentar os nossos comentadores que se encontram fora do território nacional e o Wellington Callassange, em Estocolmo, na Suécia. Muito boa noite aos dois, bem-vindos a este espaço, hora 10 à noite. Boa noite, Armanda Jorge, boa noite, colega Saulo Agostinho, e a você assistindo à Hora 10, é sempre bom estar aqui. Bem, para dar início a esta análise, vamos então começar pelos Estados Unidos, em que Biden recebe líderes das ilhas do Pacífico em ofensiva de charme contra a China. Wellington, é consigo que começo e pergunto, o que é que efetivamente poderá sair deste encontro, desta cimeira e, no fundo, quais são os principais objetivos da estratégia dos Estados Unidos? Primeiro que vamos aqui traduzir o que é ofensiva de charme, né? É a substituição aí, no caso do Dorival do Aleixo, por 15 dias de férias, por uma apresentadora com um carisma também bastante elevado. Isso é uma ofensiva de charme da televisão pública. Em outras palavras, ele quer trazer apoio através da sedução. E essa sedução nada mais é do que uma tentativa norte-americana de influenciar numa região próxima da China para poder buscar implementar um projeto de guerra que alguns falam para 2025 e outros para 2027 entre duas potências, China e Estados Unidos, na tentativa vã e fadada ao fracasso norte-americana de confrontar a possibilidade da existência de um mundo multipolar para a manutenção desse status quo atual, que é o de um mundo liderado unicamente pelos Estados Unidos e países vassalos, membros da NATO em especial. Então, Armanda, o que nós temos aqui é uma situação em que as Nações Unidas, para que possam justificar ainda a utilidade, bata muito firme nesse reconhecimento de duas nações inexpressivas e que visivelmente tentam ser criadas pelos norte-americanos para produzir votos contrários aos interesses chineses naquela região e provocar instabilidade. Esse é apenas um dos aspectos. O outro aspecto que precisamos aqui, e para ficar bem claro, são as ilhas de Cook e Niue, que estão lá no Pacífico, que os norte-americanos já estão reconhecendo como países. Você imagina que situação constrangedora para as Nações Unidas ter que admitir isso. Então, essa situação de provocação à China, ela está ganhando contornos muito perigosos e nós não podemos aqui romantizar essa situação, porque precisamos trabalhar desde a origem, na tentativa de se evitar uma demonização do povo chinês, demonização dos líderes chineses pela imprensa ocidental de propaganda para que uma guerra possa ser evitada. Então, o que está acontecendo aqui é a preparação de uma guerra entre Estados Unidos e China, e esse movimento geopolítico norte-americano, numa região tão distante dos Estados Unidos da América, é exclusivamente uma tentativa de barrar a China no seu avanço em todos os setores. Tensões entre Kosovo e Sérvia fazem um morto e vários feridos no domingo. Agora é com Wellington. Está tudo bem por aí, Wellington? Vamos então à análise deste assunto. Estes ataques aconteceram numa região fronteiriça que fica, ou seja, que medeia a distância igual entre um e outro país. É possível dizer-se neste momento, já com alguma certeza, de onde terá e como terá começado estes ataques, uma vez que temos aqui a posição do alto representante das Nações Unidas, que, na verdade, recomenda que se cesse imediatamente com a situação, mas temos, por outro lado, o primeiro-ministro do Kosovo que aponta o dedo para o outro lado. Qual é a sua opinião a respeito deste assunto? Olha, essa é uma guerra que já é antiga, uma disputa muito grande. Nunca é demais lembrar que o Kosovo foi criado artificialmente, né, para poder produzir instabilidade naquela região. E por isso a Sérvia sabe que a única possibilidade de existência dela
é uma aproximação com a Rússia. E isso tem sido intensificado na medida em que essa guerra de narrativas de quem matou quem provocou quem, volta à tona. Há pouco mais de 3 meses, nós comentávamos sobre este mesmo tema, sobre essa mesma perspectiva, quem matou quem. E, com isso, pessoas estão morrendo e estão sendo usadas como balões de ensaio para as consequências, as decorrências mais aprofundadas desta ou daquela provocação de lado a lado. Na verdade, os dois lados buscam a provocação mútua, cada um estimulado por uma força diferente, não é? Com objetivos diferentes, e dessa maneira, Armanda, nós podemos concluir que não há aqui nenhuma versão que possa ser, por nós, à distância, comprovada como verdadeira. O certo é que existe também uma expectativa muito complexa entre etnia, interesses geopolíticos, e tudo isso poderá culminar com uma nova guerra naquela região, que seria uma catástrofe, aprofundando, inclusive e principalmente, o fluxo migratório dentro do continente europeu, que já é extremamente complicado. Wellington, eu pergunto-lhe, portanto, a Turquia, neste caso Erdogan, apelou à Arménia para aceitar a mão da paz estendida pelo Azerbaijão. Acha que isto vai resultar? Qual é a sua opinião? A opinião é de que temos que torcer por isso, né? Afinal de contas, a Armênia, no campo de batalha, ela não tem mais nenhuma possibilidade de reagir a essa nova ofensiva do Azerbaijão, apoiado especialmente pela tecnologia turca, através dos drones, que têm sido muito bem sucedidos nas operações que têm participado por lá, naquela região. Eu gostaria de deixar assim como destaque que, enquanto a Armênia esteve fiel à Rússia na sua parceria, ela conseguiu resistir. Bastou esse primeiro-ministro atual trair a Rússia nos acordos e ter uma inclinação voltada para o Ocidente, a Rússia praticamente lavou as mãos e abandonou a Armênia, que já era. O Nagorno-Karabakh já não existe mais para os armênios. Não vamos aqui buscar poesia sobre uma situação que é completamente perdida para eles. Por isso, essa imigração para a Armênia, que foi destacada pelo colega Issal, que vai acontecer de maneira massiva, mas não apenas para a Armênia, essa busca por traços ocidentais por parte dos armênios vai fazer com que muitos busquem a França também, e outros países, como a Itália, aí que o nosso colega Agostinho está, e também a própria Alemanha. Por que isso? Porque são países que estimularam essa simpatia da Armênia pelo lado ocidental. Então, também existe aí a questão da conversa entre a Turquia e a Rússia, envolvendo as questões da Ucrânia, e pode ter sido parte do acordo entre Erdogan e Vladimir Putin, aquele que disseram que não tinha sido divulgado na imprensa, né? E falaram que eles tinham conversado somente sobre cereais e Ucrânia, e eu aqui mesmo, nesse espaço com o Dorival Aleixo, eu falava que não era bem isso que eles tinham combinado. E agora estamos vendo uma das outras combinações entre Putin e Erdogan, que é exatamente esse sacrifício desse lado armênio dentro do território do Azerbaijão, para que, do outro lado, lá com a Ucrânia, a Turquia continue fazendo esse jogo duplo, mas com um pendor, não é? Russo. Por exemplo, vetando a entrada da Suécia na NATO, dificultando, através de manobras políticas, o fluxo de produtos e de bens e serviços para a Ucrânia, em nome da paz. Então, tudo isso faz parte desse arranjo que a Rússia preferiu priorizar nesse momento, sacrificando aquele
aquela comunidade, aquele povo, né, que lutou bravamente, temos que aqui exaltar tudo isso, mas que, pela liderança política, acabou por perder o apoio russo. Só para concluir, eu gostaria de destacar que a questão religiosa é muito, muito importante para esse conflito desde o início dele. Os armênios são cristãos e os azerbaijãos são muçulmanos, e isso também foi uma das razões para que essa disputa fosse tão sangrenta. Wellington, para si, quais serão assim as grandes questões que estarão no centro desta conferência? Partilha da opinião que foi aqui deixada pelo Joseph. Qual é o seu comentário? Olha, eu gosto de concordar com aquilo que realmente ninguém pode negar, né? O objetivo aí apresentado, ele é bastante interessante, porque quando fala em combate à fome, ninguém aqui pode dizer que é contra isso. É uma iniciativa que todos precisam trabalhar do mesmo lado. No entanto, o planeta vive hoje uma questão muito delicada, que é a tentativa do uso das questões ambientais como uma nova ferramenta para a neocolonização. E os países que têm condições, têm áreas férteis para a produção agrícola, eles não recebem o apoio internacional para a produção agrícola e pecuária. Muito pelo contrário, até mesmo os gases das vacas, né, já foram motivo de punição como grandes poluidores no planeta, quando hoje já há contestações científicas extremamente contrárias a essa teoria. Então, é preciso que a questão ambiental, a questão do uso de determinados pesticidas e também, e principalmente, talvez, a questão econômica, quando subsídios de governos ricos para os seus produtores não sejam agentes para sufocar países que sofrem com o problema da fome, que poderiam ser a força motriz para a produção agropecuária do planeta, mas que são sacrificados na sua totalidade através de novos elementos que são apresentados como defesa ambiental e outras teorias que surgem sempre que os países em desenvolvimento podem despontar de alguma maneira para a sua verdadeira independência. Então, é preciso que tomemos cuidado com os métodos aplicados para esse tipo do que chamam de desenvolvimento seguro da produção de alimentos, que isso não seja uma punição e uma inibição, um obstáculo para os países que podem produzir, que precisam produzir, inclusive para os seus próprios povos. Então, essa é a opinião que eu tenho, e o que eu espero do encontro em Roma é que seja menos protecionista em relação aos mais ricos. Antes de você passar a palavra, eu gostaria só de me defender muito rapidamente, Wellington, vamos ouvi-lo. Já que o colega Sal citou nominalmente, né, eu não falei exatamente o que ele falou, mas o Bill Gates investe na produção de carne artificial, ele que era um especialista em informática até pouco tempo, e por isso ele combate tanto essa questão da produção agropecuária, porque é de interesse dele que uma carne produzida em laboratório substitua a carne produzida naturalmente. E é uma questão muito profunda que não se encerraria aqui com um debate superficial. Então, vamos, é tudo economia, Sal, só quero completar dessa maneira. Boa noite, então.